Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão são dois, Xiaomi Poco M3. O cliente relata, no caso, né? Ele falou que o celular desligou do nada, e depois disso ele não ligou mais. Ele entrou em contato com a Xiaomi informou que ele poderia enviar o aparelho, né, só que ele teria que custear o frete do aparelho, né, para a China, e isso era inviável. Na situação, eu já tinha comprado outro celular, mas ele enviou esse celular que estava parado, né, estava morto com ele, para a gente fazer análise. Essa falha que está ocorrendo com esse aparelho, ela é recorrente, né? Os técnicos sabem aí que nos grupos o pessoal está comentando bastante e a gente vai discutir a problemática, um detalhe da questão desse aparelho, né? Então, qual é o detalhe? A questão é que quando coloca ele no computador, ele reconhece somente no modo EDL. É como se o aparelho tivesse bricado. Porém, é comum a gente verificar aí que ninguém customizou a ROM, o aparelho simplesmente desligou, ninguém fez manipulação de software nem nada. Isso é incomum, um aparelho ele bricar sozinho, do nada. Normalmente o celular brica por um problema de hardware ou por uma falha de software onde houve manipulação, customização do sistema. Então vamos lá, né? No primeiro ponto que a gente pegou o aparelho, né, apesar de todos esses sintomas, a primeira estratégia é fazer a flash dele via USB, o mais seguro. A gente fez a flash utilizando a UEFI. A Unlock Tool não fez a flash do aparelho, mas a gente com a UEFI a gente conseguiu. Porém, ele termina de fazer a flash completa do aparelho, mas mesmo assim ele não starta, ele continua em modo EDL. Então, a gente foi verificar as condições para o celular reconhecer a memória. Mas note um ponto. O celular aceitou a flash via USB. Significa o quê? Que tem muita condição aí que está satisfatória. Uma delas é a alimentação da memória. E que costuma falhar, né? Quando coloca o celular no modo DL. E ele tinha uma comunicação, nem que seja parcial com o processador, mas ele tinha. Então a gente começou a análise porque a gente queria pegar o defeito, né? A gente analisou todos os pontos, a gente tinha um aparelho de referência, a gente analisou todos os pads, como pode ver aqui, todos os pads do aparelho, e não encontramos alteração com um aparelho referência. A gente verificou também, através não tem esquema para esse aparelho. A gente fez uma análise indireta ali, né, da topologia do setor. Então a gente verificou todas as alimentações estavam ok, não tinha oscilação dessa alimentação, a gente verificou no osciloscópio. A gente verificou a linha de CLK da memória, e essa linha de CLK estava presente, estava com os 24 MHz certinho. A linha de reset também, ela ia para nível alto, né, assim que startava o aparelho, né, mas ele reconhecia em modo DL. E os resistores de calibração também, estava tudo certo. E outro ponto importante, né, e é curioso a gente observar, é que essa memória, ela tem memória RAM nela. Então a gente tinha que verificar todas as condições dela também. E a gente verificou toda a alimentação da memória RAM, estava tudo certo no aparelho. Então, com todos esses dados na mão, a gente julgou o seu processador. A gente julgou ser uma falha no processador, uma falha de solda, e exatamente isso que a gente fez. A gente fez o rebaling do mesmo, fez o rebaling dele, e após isso o aparelho ligou, né? Ele já ligou com a última firmware, né? Porque a gente fez a flash do aparelho. Mas ele não startava, né? Porque provavelmente tinha uma falha de comunicação ali que a gente não conseguiu detectar, né? Porque esse teste aqui, ele não é tão sensível. Ele pegaria, talvez, uma linha OL, mas se tiver um aumento da resistência ali na linha, ele não iria pegar, porque a tolerância que a gente trabalha com tolerância de 10%, 15%, então, dependendo de como for, não iria pegar nesse teste de condução reversa que o pessoal chama aí. Então, o aparelho já está aqui, né? Os dois equipamentos já estão ligados. Um é de 64. Esse daqui ele está com o rádio desativado, porque ele passou por várias outras assistências. No caso, esse daqui é de cliente final. Esse já passou no checklist, já está certinho.
E é isso, pessoal. A gente diagnosticou o aparelho, né? Fez vários testes. Não convém sair fazendo rebalem de processador sem dados, né? Sem uma base forte, porque é algo extremamente complicado, né? Qualquer variação no processo que a gente fazer ali, a gente pode matar o celular. Mas era a última coisa que tinha para ser feita e foi o que a gente fez e solucionou o problema. Ele passou em todo o checklist, né? Ele apresentou só o rádio desativado, a gente vai analisar ainda, né? Provavelmente seja o WTR, mas a gente vai analisar. Lembrando que esse aparelho aqui, ele é de cliente final, né? O aparelho de 64 GB, ele é de cliente final, o celular estava parado, né? Ele enviou pra gente, e ele é do Matheus de Recife. E o segundo aparelho era de lojista. Em suma, pessoal, o problema ele foi detectado que era no processador, a gente já tem expertise, experiência com esse procedimento, então a gente atuou no setor necessário e fez o reparo. Estão aí os dois celulares, né, que a gente pode ver que tá tendo muitos relatos dessa falha, né? A gente atuou no setor e o celular está ligando. Para o técnico que for fazer manutenção nele, não convém mexer no processador se não tiver um treino, né, uma habilidade antes com esse tipo de tarefa, porque senão vai matar o celular, né? A gente só está falando aqui, né, que nosso diagnóstico, em todos os nossos testes, tudo indicava o processador e a gente só fez o rebalem dele porque já não tinha mais alternativa e a falha que poderia estar, teria que estar no processador, já não tinha mais lugar nenhum, né? A gente cercou todo o setor e já não tinha mais o que ser feito. Então era processador e foi com precisão, né? Foi através de uma análise, né? Foi através de obtendo dados que a gente realizou o reparo. Então o técnico que for fazer isso, né? Tomem seus devidos cuidados, né? Para não ir direto para o processador, né? Tem alguns vídeos, né, que o pessoal coloca aí que é choque de carga na bateria, enfim, fala que é bateria, mas no caso desses aparelhos aqui não era, né? Tanto é que o celular, ele reconhecia em modo EDL. E se ele reconhece em modo EDL, a bateria não tem nada a ver com isso, certo? Então, é isso, pessoal. Pessoal, lembrando que a gente presta serviço para lojistas, importadores e cliente final. Para todas essas derivações, né, esses ramos aí, a gente dá garantia do serviço que a gente realiza e é um trabalho extremamente especializado, né? A gente já tem soluções que foram desenvolvidas por nós mesmos, né? Porque esse é o nosso método, a manutenção baseada na análise. Só falta o máximo assistente.